Uma das coisas que mais eu pensei durante os meus 18 anos para baixo, até chegar nos meus 20, 22, foi que o tempo era bastante. Eu tinha muito tempo para viver a vida, eu tinha muito tempo para aproveitar, e a visão que eu quero passar para vocês é acerca do tempo. Se você está sentindo que você tem meio que um desespero por resultado, cara, não ache isso, tipo, incomum, porque isso relativamente é normal. Chega uma fase da vida que você começa a pensar dessa forma mesmo. Dos meus 18 para baixo, eu achava que o tempo era, tipo, normal e passava lento, dava para aproveitar, né, apesar que eu não vivia a vida do jeito que eu queria, né, tipo, estava com os meus pais, condicionado a eles, eles que mandavam em mim ainda, tinha muito essa pressão, mas mesmo assim eu conseguia aproveitar a vida, mas algo me dizia que eu tinha que fazer algo diferente. E eu percebi que com o passar do tempo, quando eu comecei a ganhar 22, 23, até chegar agora 25, eu começava a ter uma visão totalmente diferente sobre o tempo. E essa visão, ela girava em torno de cobranças excessivas por resultado, cobranças excessivas por fazer as coisas acontecer, cobrança excessiva por conquistar os meus objetivos, sabe? Porque quando você tem 18, quando você tem 16, quando você tem 15 anos, você se imagina 18 totalmente estruturado. Eu não sei se você tinha essa fantasia, mas na minha cabeça eu tinha. Eu lembro, e foi por isso que me deu essa ideia de fazer esse vídeo, foi que quando eu tinha 15 anos, eu pensava muito que aos 25 eu já estaria num outro patamar de realidade, né? E tá bem diferente do que eu estava imaginando. Porque eu comecei a perceber que quando você bate os seus 22, pode ser que isso aconteça mais cedo, tá? Algumas pessoas isso é mais precoce. Você começa a se cobrar tanto e você acha que o tempo ele não tem tempo para você, que não tem tempo suficiente para que você faça as coisas. E se você não sente desse jeito, eu vou te falar, você vai sentir em algum momento, você vai sentir isso. E eu não tô jogando praga, eu só tô falando que isso é um processo natural e às vezes você vai precisar viver isso para você mudar a sua cabeça. Porque enquanto você tem 18 anos e você sente que você pode conquistar o mundo, tem um tempo ainda pela frente, tem de fato, isso não é mentira, mas vai chegar um momento que você vai sentir cobrança de si próprio. Às vezes isso pode estar acontecendo agora, e essa cobrança ela é uma coisa do tipo: "Cara, eu preciso conseguir o meu carro, eu preciso conseguir um apartamento, eu preciso conseguir eu quero saber o que que eu vou fazer da minha vida". Tipo, você quer todas as respostas naquele momento, só que você não vai ter, cara. Você não vai ter por quê? Porque você simplesmente não tá aceitando o processo natural da vida, que é um processo de esperar as coisas acontecer. Tipo, isso que me dá dor de cabeça. É aceitar o tempo das coisas, que as coisas acontecem naturalmente. E, lógico, você tem que intervir também, né? Não é só deixa a vida me levar, né? Igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, cara, você também tem que intervir nas coisas. E isso faz parte também da vida. Só que eu cheguei à conclusão exatamente hoje, agora há pouco, por isso que eu peguei o celular e falei, cara, eu vou gravar. É o seguinte, cara, a vida não é curta. A vida ela tem um tempo muito suficiente que dá pra você viver muito bem e falar, cara, aproveitei a minha vida. Só que por que que a gente tem essa sensação de cobrança excessiva de, cara, resultado, 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 produtividade, 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 porque você tá se cobrando muito. Por que que você tá fazendo isso? Porque você sente que não tem tempo. Só que o tempo, ele é perfeito. Por que que a gente tem a sensação de que o tempo é curto e que o tempo passa rápido? Porque a gente não soube ou não sabe ainda aproveitar o nosso tempo. A gente não está sabendo aproveitar o tempo que Deus nos deu, o tempo que a gente tem na vida da forma certa.
Se você parar para analisar, esse vídeo aqui pode ser o vídeo de número 8 que você está assistindo. E se você parar para analisar os vídeos que você assistiu antes, você nem lembra qual que era o conteúdo. Então isso mostra que você está no piloto automático usando o seu tempo de forma, tipo, aleatória. Tipo, você não tá sabendo usar a sua vida, cara. E fica tranquilo, porque eu também faço isso às vezes e, tipo, o ser humano precisa dessa distração, mas você tem que saber controlar, porque, cara, fazer coisas com propósito, sabe? É uma coisa que eu tô percebendo, fazer coisas com propósito. Se precisar sentar e estudar, cara, eu vou me excluir de todas as outras coisas, distrações, pessoas, um monte de coisa. Porque eu quero focar naquilo ali. Aquilo ali vai trazer o resultado que eu quero. Eu perder o meu tempo com distração, vídeos aleatórios, não vai me dar o resultado que eu quero. O que vai me dar o resultado que eu quero de verdade é focar, sentar e planejar aquilo que eu quero fazer. Seja lá o que você queira. Então, não é que o tempo seja curto, é como você está aproveitando o tempo. É como você está usando o tempo. É como você esquematiza o seu dia hora por hora. Você entende? Porque quando você chega à noite e fala, cara, eu não fiz nada, vem aquela sensação, na verdade não é que você não fez nada. Você muitas vezes só não planejou, sabe? Você só não planejou. Você pensou em fazer, mas você não fez. Quando você usa muito o pensamento e pouco a ação, você não vai ter resultado. E eu tô falando, parece que eu tô falando uma frase de coach, mas tipo assim, é isso, sabe? É simples a equação. Não é nada muito diferente do convencional. Basta apenas você ter em mente o que você quer fazer e fazer. Então, quando você pensa na sua vida como a sua vida de verdade, você começa a criar propósito em cada ação, planejamento com visão de futuro, no sentido de, cara, de verdade, o que eu quero? O que eu quero para minha vida? O que eu quero para minha vida é seguir aquela área? Será que eu vou ser feliz fazendo isso? Ou será que eu posso olhar para os 4 próximos anos da minha vida e falar, cara, eu desperdicei minha vida estudando um negócio que eu nem queria estudar, para passar num concurso que eu nem queria passar, para viver uma vida que eu nem queria viver. Eu só segui o que os outros queriam que eu fizesse. Os meus pais falaram para fazer, então eu fiz. Só que você seguiu a opinião dos outros, né, cara? Essa é a equação. Então, essa reflexão, ela é para você refletir em como você está usando o seu tempo. Para um pouquinho para pensar em quantos vídeos você assiste aleatório na sua vida, em quantos vídeos você fica assistindo. Eu tô falando como se eu estivesse falando pra mim, porque eu também fico nisso, pessoal. Tem horas que eu fico assim, tipo, do nada eu tô assistindo um, dois, isso no TikTok. Três, quatro, bum. Já tô uma hora na frente do celular. E era pra eu estar fazendo outra coisa, ou eu poderia usar esse tempo pra outra coisa. Porque todo mundo tem ideias. Cara, e se eu fizesse um livro? E se eu fizesse um curso? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Mas não, você foca a atenção no que não traz resultado. Entende? A distração é boa, mas para o seu tempo ser bem aproveitado, você tem que fazer as coisas com propósito e prioridade, sabe? E não é só, tipo, não é qualquer coisa que tá na sua cabeça que você vai chegar lá e botar em prática. Não, cara, pega, escolhe as coisas que você de verdade quer fazer, entendeu? De verdade mesmo. Tipo, na sua cabeça você tá, eu quero fazer academia, mas você quer fazer academia porque você tá vendo pessoas que você segue falando de academia e que você tem que cuidar do seu corpo e tudo mais. Não tá errado. Mas se você for só com base nos outros, você não vai ter uma vontade muito forte e verdadeira de fazer as coisas. Então, você acaba não conseguindo fazer. Você fala que faz e não faz nada. E aí você fica estagnado e olha pro seu ano e fala, cara, eu não aproveitei nada. É por isso que eu tô refletindo tanto no tempo, no sentido de, cara, eu não tô sentindo que eu tô conseguindo tantas coisas assim. E eu tô percebendo que tudo tá muito ligado a uma capacidade de pensar menos e fazer mais. Quando você pensa muito, você vê possibilidades de dar errado as coisas
fica pensando em outras, aí vê possibilidade de dar errado de novo, pensa em outras, pra até achar a perfeita. Ou muitas vezes você enrola situações perfeitas, para conseguir situações perfeitas para fazer determinadas coisas. Só que não existe momento perfeito, sabe? É executar, executar, executar. Executa com o que tem, cara. Executa com o que tem. Igual eu fiz nos últimos vídeos, eu fui lá para outra cidade, me aceitei fazer uma experiência social trabalhando de pedreiro e fui sem muito dinheiro, fui quase sem nada. Qualquer pessoa ia falar: caraca, velho, como que você não ficou com medo de passar fome? Ninguém passa fome hoje em dia, cara. Ninguém passa fome hoje em dia. Se você não ser orgulhoso, você pede, você não passa fome, entendeu? Então, ainda tem gente boa nesse planeta. Então, faz com que você tem, que você vai ver que a sua vida vai ser um pouquinho mais, sabe? Vai ter aquela sensação de, porra, arrumei minha cama, fiz o que eu tinha que fazer. Fiz uma coisa que eu falei que ia fazer mesmo e fiz. Porque hoje em dia as pessoas falam, vou fazer uma coisa e não faz nada do que ela falou que ia fazer. E, cara, tenta não se cobrar muito. Tenta não se cobrar muito, porque eu me cobrava com 20, com 22, com 23, com 24, e essa cobrança ela me trouxe uma pressão e uma pressa para fazer determinadas coisas que não me trouxeram resultado até hoje. Me trouxeram aprendizados, eu aprendi muitas coisas, mas não me trouxeram resultados palpáveis. Isso trouxe experiência de vida. Experiência de vida é crucial. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui o que você achou e segue firme na Matrix.